Vamos lá, então, rubisco. O mecanismo, gente, de ativação da rubisco, ele é diferente, né? Isso aqui, ó, a atividade da rubisco, ela aumenta na presença da luz, né? Então, aqui à esquerda tem a enzima, e eles destacam um resíduo de lisina e um resíduo de nitrogênio aqui, ó, um grupo de nitrogênio. Então, durante o processo de ativação, precisa ocorrer a entrada de uma molécula de CO2, que é o CO2 atuando como um modulador, né, que a gente chama aqui de carbamilação, tá? Não é uma carboxilação, é uma carbamilação, porque o CO2 está trabalhando como modulador, né? Então, entra esse CO2 aqui, ligando no grupamento amino, e depois entra magnésio. Então, quando tem essa junção aqui de CO2 mais magnésio, a rubisco fica ativa. Só que isso aqui só vai acontecer de dia, tá? Porque durante o dia tem um aumento do pH e da concentração de magnésio, que é induzido pela luz. Então, a luz faz um aumento do pH no estroma e faz aumentar a concentração de magnésio. Vou botar aqui, ó. Quando esses prótons aqui, ó, da etapa fatoquímica saem do estroma e vão para o lúmen, se eu estou tirando próton daqui, o pH aumenta. Então, isso aí facilita a atividade da rubisco aumentar, tá? Então, essas condições, mais a entrada de magnésio no estroma, faz com que a rubisco fique ativa, tá? Por isso que não é o mecanismo de ferredoxina, tioredoxina, mas de todo jeito depende da luz. Todo mundo está vendo o slide aí ou é só o restante? Que eu estou compartilhando. Beleza. Então, esse é o mecanismo de ativação da rubisco, né, que é diferente, mas é dependente da luz do mesmo jeito, tá? A garganta que estava precisando dar uma parada aí, melhorou a voz. Agora, vamos ver aqui como que os fatores ambientais vão interferir na carboxilação e na oxigenação, tá? Então, olha só, a fotorrespiração, né, o ciclo C do ciclo de Calvin, o balanço entre os dois ciclos vai ser determinado, ou seja, se a rubisco carboxila mais ou oxigena mais, vai depender da concentração de CO2, da concentração de oxigênio, da temperatura no meio ambiente, das propriedades cinéticas da rubisco. Então, vamos entender esses três pontos aqui, os dois de temperatura e cinética da rubisco. Então, a primeira coisa é dar número para os fatores. Concentração de CO2 na atmosfera, 0,035, ou já se fala em 0,04%. Concentração de oxigênio, 21. Então, você tem muito mais oxigênio do que CO2 na atmosfera. A rubisco, das suas propriedades cinéticas, ela tem mais afinidade com o CO2, mesmo ele estando a baixa concentração. Esse CO2 ele sai da atmosfera, vai atravessar os estômagos por difusão, vai entrar lá no estroma do cloroplasto. Então, ele tem uma concentração menor do que esse 0,035. Tanto é que a difusão do CO2, do mais concentrado que é a atmosfera para o menos concentrado que é dentro do cloroplasma. Aí, mesmo assim, contra essa alta concentração de oxigênio, prefere o CO2 por causa da afinidade da enzima, né? Enzima, substrato e por aí vai. Agora, o que acontece é o seguinte, quando a temperatura está muito alta, em altas temperaturas, com muito calor, esse movimento de difusão dos gases, ele é prejudicado. Por mais que a fotossíntese produza oxigênio dentro da folha, o oxigênio, o movimento do oxigênio, ele é menos prejudicado do que o movimento do CO2.
Resumindo, o calor dificulta o movimento dos dois, do CO2 e do oxigênio. Só que dificulta mais o do CO2. Se eu prejudico o CO2, eu acabo indiretamente auxiliando para que a concentração de oxigênio fique um pouco maior lá dentro da folha. Não é que o oxigênio vai ficar mais concentrado que o CO2. O oxigênio vai aumentar um pouco em relação ao que já existe lá. Mas não é que, não estou querendo dizer que vai ter mais oxigênio que CO2. Não. Vai continuar. Ai, troquei tudo aqui agora, desculpa. Vamos voltar aqui de novo. Reseta. Vamos lá, concentração de oxigênio e CO2. Acho que é a cabeça que está falhando aqui já. O oxigênio sempre está em maior concentração e o CO2 em menor concentração. Só que existe uma proporção entre os dois. Por isso que eu estou usando essa razão aí, ó. Está escrito aí, ó. Razão igual a concentração de CO2 dividido pela concentração de oxigênio. Então, eu coloquei um exemplo aí de 4 sobre 10, ó. 4 para CO2 dividido por 10 do oxigênio. Isso aí eu só achei valores matemáticos para a gente entender o que é essa proporção, essa razão. 4 de CO2, eu continuo mantendo aquela ideia de que tem menos CO2 e mais oxigênio. Então, 4 para o CO2, 10 para o oxigênio. Dá uma razão de 0,4. Se aumentar a temperatura, vai dificultar o CO2 do oxigênio. Vamos supor que agora dificultasse o CO2 e eu só tivesse 1 de CO2. Então, caiu 3 unidades aqui para o CO2. E para o oxigênio, caiu só 1 unidade. 10, 9. Então, a razão fica 0,1. 0,4 para 0,1, produção. Note que continua tendo mais oxigênio do que CO2, só que o CO2 foi mais prejudicado. Se tivesse mantido a mesma proporção, ia manter o mesmo valor da razão. Como matematicamente a gente pode ver isso? 10 dividido por 10 não é 1? 5 dividido por 5 não é 1? Se caísse o CO2 de 10 para 5 e o oxigênio de 10 para 5, ia manter a mesma proporção, ó, 10 por 10 dá 1 por 1. Se a ação fosse proporcional, a razão não ia mudar. Se a mudou, gente, você está vendo que de 0,4 foi para 0,11, quer dizer que a redução dos dois aqui não é proporcional. Ó, caiu 3 para o CO2 e caiu só 1 para o oxigênio. Então, quem foi mais prejudicado no aquecimento foi o CO2, que caiu 3 unidades. Ou seja, chegou 3 vezes menos CO2 lá dentro da folha. 3 unidades menos. Então, é isso que acontece no aquecimento, no calor, que acontece aqui na nossa região. Altas temperaturas dificultam o movimento dos gases por difusão, mas dificulta mais o oxigênio, o CO2. Então, o que acontece nessa história? A fotorrespiração vai aumentar. Quanto mais quente for, pior é a situação para o CO2, fica um pouquinho melhor para o oxigênio, e aí a Rubisco, em vez de fazer 3 carboxilação para uma oxigenação, ela faz 3 carboxilação para 2 oxigenações. Ou seja, antes era uma oxigenação, agora são 2. E oxigenação não gera carbono para a planta. O que gera carbono para a planta é carboxilação. Oxigenação não. Então, quanto mais quente for o dia, maior a fotorrespiração, menos produção líquida de carbono a planta vai ter. Então a gente já começa a entender como que o fator temperatura influencia no CO2, no oxigênio e na fotossíntese das plantas. Isso torna-se importantíssimo para a região de clima
o nosso aqui, o Brasil propriamente dito, né, como um todo. Um clima quente, com temperaturas extremamente quentes, e que você tem plantas aí expostas ao sol o dia todo, e a gente vem considerando todo aquele processo de luz, as 4 torneirinhas que a gente viu lá da caixa d'água de energia, fluorescência, química. Aí você vem agora ver como que a temperatura afeta o CO2, o oxigênio, a carboxilação, a oxigenação. E a gente vem trazendo todos os fatores ambientais e trazendo para dentro da fotossíntese para vocês verem como que isso aí é dinâmico, como que é complexo, como que esses fatores... E a gente não consegue controlar isso. O máximo que você pode controlar é colocar uma planta dentro de uma câmara fechada, de pequenas proporções, e injetar CO2 dentro da câmara para você mexer na concentração do CO2. E a gente vai falar disso daí em relação a algumas tabelinhas aqui. Então, o que você tem aqui? Propriedade cinética. Km, a constante de Michaelis-Menten. Quanto menor o valor, maior é a ligação da enzima com o respectivo substrato. Então, menor valor se liga mais na enzima. Por isso que o CO2 tem um Km de 9, o oxigênio 535. Então, mesmo o CO2 estando numa concentração muito menor, a Rubisco prefere ele por causa da propriedade da enzima com o substrato. Tá? E aquilo que eu tinha dito aqui, ó, a razão de carboxilação para oxigenação, de 2 a 3 para 1. Né? E aí, ó, aproximadamente 1/3 dos fótons absorvidos durante a fotossíntese são consumidos para reverter o processo da oxigenação. Vamos fazer uma consideração aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Olha isso aqui, ó, etapa fotoquímica. A luz incide nos fotossistemas para gerar NADPH e formar ATP, diretamente no estroma. Isso aqui a gente já viu que é usado na etapa de redução e de regeneração do ciclo de Calvin, que é onde produz carboidrato. Agora, imagine, se a planta estiver sob alta temperatura, tiver a Rubisco oxigenando demais, fazendo muita oxigenação, ela vai ter que consumir parte do ATP que ela está produzindo aqui, e parte de moléculas, né, de NADH, lá dentro do peroxissomo, né, para reverter a fotorrespiração. Então, elétrons e ATPs que seriam utilizados para produzir carboidrato, 'A planta acaba usando isso para o problema da fotorrespiração. Então, a energia que era para ela produzir carboidrato, ela está consertando o problema da fotorrespiração, que é ocasionado por altas temperaturas. Tá? Então, por isso que está aí, ó, 1/3 dos fótons são usados para dar oxigenação, né, da utilização do oxigênio. Então, vamos olhar uma tabelinha aqui agora que dá uma ideia para a gente como funciona isso. O que eu tenho aqui à esquerda? Concentração do CO2 em ppm de 110, 320, 640. Então, essa concentração está em... O que eu tenho? Miligrama por planta, né, de massa seca acumulada por 10 dias. Quanto que uma planta acumula em 10 dias de massa seca? Em 2 concentrações de oxigênio. 21% é o que já tem no meio ambiente. É uma concentração hipotética de laboratório do sequência de aumentar a concentração de oxigênio e mexer nas concentrações de oxigênio nesse acúmulo de massa seca de uma planta. Isso aqui, esse estudo foi feito em 1993. Ó. Então, primeira coisa, vamos analisar aqui. Com 110 ppm a 21% de oxigênio, essa planta acumula 10 miligramas de massa seca em 10 dias. Então, aqui seria 1 miligrama por dia. Se eu sair de uma condição de 21% de oxigênio e for uma condição de 2% de oxigênio, o acúmulo passa a ser mais 50 miligramas.
Gente, me explica o que aconteceu com a carboxilação e a oxigenação nessa condição aqui, de 21% passando para 2%. O que vocês podem me dizer disso daí? O senhor tá travando, que aumentou tanto a acumulação? Oi. Oi, estou ouvindo. Quando o senhor abaixou a porcentagem de oxigênio, o senhor aumentou a taxa de carboxilação e diminuiu a de oxigenação, foi isso? Aí a planta começou a absorver mais carbono? Isso aí, perfeito. Quando você diminui o oxigênio, você diminui a fotorrespiração. Né? Diminui aquela chance da rubisco reagir com o oxigênio e aumenta a chance dela reagir com o CO2. Então, diminui. Então, pode pegar aí, ó, com 320 ppm, dá 565 miligramas em 21% de oxigênio. Isso dobra para 1.076 miligramas com 2% de oxigênio. Com 640 miligramas de 640 ppm a 21% de oxigênio, dá 804 miligramas. Passa para 1.144 miligramas com 2% de oxigênio. Temos mais considerações a fazer aqui. Vamos analisar o aumento do CO2 dentro da coluna de 21% de oxigênio. 110 ppm, 10 miligramas de massa seca. 320 ppm, eu tripliquei o CO2, a massa seca passa de 10 para 565. Quando eu passo e dobro, ó, de 300 para 600, de 320 para 640, eu dobrei o CO2. Mas o acúmulo de massa seca não dobrou. De 565 foi para 800, não dobrou. O que eu posso dizer aqui, gente? Com 640 de CO2, comparado com 320, a planta é uma planta C3 e ela tem um limite. Eu não posso ir aumentando o CO2 toda a vida e esperar que o acúmulo de massa seca vai responder toda a vida esse aumento de CO2. A planta se satura, a rubisco se satura de CO2. Você coloca tanto CO2 disponível para ela que ela não consegue responder a esse aumento de CO2. Por isso que de 320 para 640, o acúmulo de massa seca não dobrou. De 565 passou para 804, não dobrou. Ou seja, a rubisco já está se saturando. Agora, vamos analisar. É isso aí, Alberlano. Ponto de compensação. Tem a ver com isso daí. Com certeza. Beleza. Olha só o que acontece se a gente for analisar a coluna de 2% de oxigênio. Facilita mais ainda a gente entender. 2% de oxigênio é praticamente quase nada, gente. É muito pouco. Então, se eu tenho 110 ppm com 2% de oxigênio, eu tenho 150 miligramas de massa seca. Se eu triplicar o CO2 para 320, de massa vai ser. Olha, eu já estou com a oxigênio. Estou zerando, quase zerando a fotorrespiração. Eu só botei 2% de oxigênio. A chance da rubisco reagir com oxigênio já é muito pequena. E aí, quando eu triplico o CO2, ó, eu estou com 2% de oxigênio e tripliquei o CO2. Tudo favorece a carboxilação e desfavorece a oxigenação. Então, eu saio de 150 miligramas para 1.076. Agora vem o X da questão. De 320 ppm para 640, a produção de massa seca sai de 1.076 para 1.144. É o quase nada. Ou seja, 320 ppm a 2% de oxigênio
eu já praticamente saturei a Rubisco com CO2. Não adianta eu colocar mais CO2 que a Rubisco não vai responder. Mas claro que 2% é uma condição de laboratório. O que a gente tem que pensar é 21% de oxigênio, porque é o que tem na atmosfera hoje. Se fala muito do aumento do CO2, né? O aumento do CO2, do aquecimento global. Tem muita polêmica nisso daí. Eu posso afirmar para vocês que é uma incógnita, mas tem várias linhas de pensamento. Se você for pensar só nas plantas C3 e que aumentar o CO2 da atmosfera por N motivos, né, queima de combustível fóssil e etc, etc. Se eu pensar só no CO2, seria bom para a planta C3, seria bom para a soja, para o feijão. Por quê? Se eu aumentar o CO2 da atmosfera, eu vou diminuir a fotorrespiração dessas plantas. Pensando só no CO2 seria bom. Só que tem um porém, meus amigos. Quando aumentar a concentração de CO2 e o aquecimento global vier junto, eu não acabei de falar que o aquecimento aumenta a fotorrespiração? Então, vai ficar uma incógnita. Será que aumentar o CO2 diminui a fotorrespiração? Mas quando vem o aquecimento global, vai favorecer a fotorrespiração. E aí, o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. É polêmica. Polemiza-se, né, até a questão de aquecimento. Uns falam que tem aquecimento, outros falam que não tem. Tem várias palestras muito interessantes na internet. Eu esqueci o nome de uma, rapaz, que eu ia falar para vocês verem. Eu vou tentar lembrar depois e eu coloco no grupo. Estou quase lembrando o nome do nome, mas não estou lembrando. A palestra que o cara, um dos maiores entendedores de aquecimento global, que fala que não existe aquecimento global. E o cara é convincente, viu? Mas vamos lá. É só questão assim, tem muita coisa que a gente não... Né, o pessoal fala muito, a gente não sabe. Política, a China, é complicado. Né? Mas o que eu quero de vocês, pessoal? Eu quero que vocês fiquem antenados. A partir de agora, ficar antenado. Reportagem de aquecimento global, reportagem, artigo, alguma notícia de fotossíntese, de fotorrespiração. Vocês têm um conhecimento básico para entender esses assuntos e discutir. Não estou falando sair brigando por aí, não, mas vocês vão ter argumento para entender esse tipo de conversa. Né? Tem a piadinha que fala, vocês não estão preparados para essa conversa, né? Agora vocês estão. Vocês estão preparados para isso, porque vocês vão ficar antenados, vocês vão ler, vocês vão estudar, porque isso aí é coisa do dia a dia. É aquilo que eu falei, você não vai chegar lá no campo e ficar falando de fotorrespiração, né? de perda de CO2, de oxigenação, não. Vocês vão interpretar as mudanças ambientais. Hoje o clima está mais ameno, amanhã está mais quente, hoje choveu, amanhã não choveu, tem uma semana que não chove. Então é isso que vocês têm que abrir a mente de vocês, a entender as mudanças do meio ambiente e como elas afetam o desenvolvimento vegetal. Tá? E não é só a aulinha do Leandro aqui que vai resolver esse problema, não. Isso aí demanda interesse de cada um, né? Todos os assuntos, né? Isso aí não precisa nem a gente estar batendo nessa tecla. Essa tabela aqui, ó, ela mostra o efeito da temperatura e o que acontece com a concentração de CO2 e do oxigênio. Aqui eu tenho a temperatura saindo de 5 para 15, para 25, para 35. 2 graus, né? 2 graus centígrados. Será que alguém comprou essa pesquisa ou ela é de verdade? Né? Até as pesquisas da política aqui de Boa Vista foram compradas, né? A gente viu pelo resultado da eleição. Então, é difícil acreditar em tudo. Mas olha só, a temperatura está aumentando e o que está acontecendo com a concentração de CO2? Saiu de 21,9
para 15, para 11, para 9. Então, a concentração do CO2 diminuiu. Lembra que eu falei? O aquecimento dificulta o movimento dos gases, né? A difusão do CO2 para dentro da folha. Então, aqueceu para 35 graus, diminuiu a concentração do CO2. E o oxigênio diminuiu de 401 para 228. Então, diminuiu o CO2, diminuiu o oxigênio. Mas e a razão? A proporção. Aqui, gente, ele tocando CO2 dividido por oxigênio. Fácil CO2 dividido por oxigênio, tá? O importante é a gente entender que se a redução do CO2 e do oxigênio fosse proporcional, esse 0,055 ia dar. É o mesmo exemplo. 10 dividido por 10 dá 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Se a redução for proporcional, a razão não muda. Se reduziu de 0,055 para 0,49, 0,44, 0,39, é porque a redução no CO2 e no oxigênio não foi proporcional. Essa redução, se essa razão está diminuindo, é porque o oxigênio aqui não diminuiu tanto comparado com o CO2. O CO2 diminuiu mais. E o CO2 está no numerador da equação aqui, ó. Tá? Então, essa razão aqui não tem decoreba nem nada. É só você entender. A razão tá mudando é porque a redução do CO2 e do oxigênio não foi proporcional. Isso aí. O oxigênio não foi. É isso que eu quero que vocês percebam. A difusão dos gases fica prejudicada, mas prejudica mais o CO2. Se prejudica o CO2, favorece o oxigênio, então favorece a fotorrespiração. Então, são experimentos antigos, né, que são usados aí para demonstrar que a fotorrespiração ela aumenta na presença de altura, do calor. Então, vamos para os mecanismos concentradores de CO2. Agora vamos entrar na C4 e nas CAN. Ó, é fundamental vocês lerem esse capítulo do livro do texto, tá? Leitura, isso aí, leitura. É igual eu falei, a aula é muito dinâmica, é muita informação, é muito rápido, e a internet não ajuda para a gente poder discutir melhor isso. Então, eu preciso que vocês leiam esse assunto em casa. Porque vocês estão passando por uma das disciplinas mais importantes do curso, numa condição remota. Por mais que eu me esforce aqui na explicação, a gente está vendo que, né, tem um prejuízozinho, né, razoável, que vocês vão ter que compensar isso até por causa da formação de vocês dentro do curso. Isso aí vai ser compensado com leitura individual de cada um, né? Claro que a gente está sempre à disposição para vocês tirar dúvida, perguntar, mas vocês têm que criar, né, o conhecimento pessoal de cada um. Então vamos lá, planta separação espacial da boca, planta separação temporal da fase. Já como eu falar, a enzima que faz carboxilação. Qual a enzima que eu falei aqui na aula até agora que faz carboxilação? Falei o nome só de uma, vocês lembram? Alguém lembra? Carboxilação. Enzima que faz carboxilação. Lá na primeira etapa da fotossíntese, na primeira etapa de carboxilação do ciclo de Calc. A mais famosa de todas. Vamos, gente.
Só se for a rubisco que eu tô lembrando aqui. O que significa carboxilase? É a rubisco. Aqui eu de uma, além da rubisco tem outra, que é a PEP carboxilase, fosfoenolpiruvato carboxilase. Então, separação espacial é local. Rubisco fica num lugar, PEP carboxilase fica em outro. Separação temporal é horário. Rubisco atua num horário, PEP carboxilase atua no outro. Tá? Então, o que vai entrar aqui agora vai ser mais uma enzima carboxilase, que é a fosfoenolpiruvato carboxilase. Então, vamos entender isso daí, como que funciona isso. Rabisco. Então, só, fixação inicial do CO2 pela enzima fosfoenolpiruvato carboxilase, PEPCAR. Simulsônica no cloroplasto, tá? Essa enzima não faz parte do cloroplasto, ela fica no citosol das células. Fixação final do CO2 pela rubisco. É mais fácil explicar isso com a figura do que com esses textos aqui. Vamos para frente aqui, aqui vai dar para a gente já falar disso. O som está muito ruim ainda? Professor, se você afastou do microfone, foi? Parece que ficou abafado. Hã? Parece que seu áudio tá abafado. Não sei, tá do mesmo jeito que antes, é a internet, então. Eu estou tentando botar o microfone mais perto da boca aqui. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Uma folha, e eles fizeram um corte mostrando o aumento desse corte, mostrando uma nervura fininha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Vermelhinho é o xilema e azul é o floema. Né? Então o xilema está chegando com água e nutrientes, e o azul, que é o floema, está sendo assimilados, produzido por essas células do mesófilo. Essas bolinhas verdes são os cloroplastos. E essa célula que está revestindo a nervura, o feixe vascular, é chamado de bainha vascular. Então, aqui eu tenho as células da bainha do feixe vascular. O que tem de diferente aqui, gente? Uma planta C4, do metabolismo C4, ela apresenta nestas células do mesófilo, no citosol delas, a enzima PEP carboxilase. Tá? E nas células do feixe, nestes cloroplastos aqui, estão a rubisco. Não tem rubisco nestes cloroplastos do mesófilo. Parece algo meio estranho, mas é. Não tem rubisco no mesófilo, só tem PEP carboxilase. A rubisco se encontra na célula do feixe. Então, o sindical e a produção de amido se concentra aqui nas células da bainha do feixe, nestes cloroplastos aqui, tá? Isso é separação espacial, local diferente. Por isso que eu coloquei aqui atrás separação espacial e separação temporal. Essa espacial se refere a local. Então, rubisco na bainha do feixe, PEP no mesófilo. Então, o CO2 vai entrar pelo estômago aqui por difusão e vai entrar dentro dessas células do mesófilo e vai ser capturado pela PEP carboxilase, tá? O que vai acontecer? Essa PEP carboxilase vai inserir esse carbono em uma molécula já existente e vai formar uma molécula de 4 carbonos, que é um ácido orgânico. Malato, oxalacetato, citrato, são moléculas de 4 carbonos, por isso que eu chamo de ciclo C4. As primeiras moléculas estáveis formadas têm 4 carbonos, tá?
Então, o CO2 entrou pelo estômago, entrou no mesófilo, no citosol, a PEP-carboxilase transforma em moléculas de 4 carbono em ácidos orgânicos. Este ácido agora vai ser enviado para a célula da bainha do feixe. Por isso que são mecanismos 2, mecanismo concentrador de carbono. O carbono chega na célula da bainha na forma de ácido orgânico. Não é o CO2 que vai direto para a célula da bainha do feixe. Quem vai para a célula da bainha é o ácido orgânico de 4 carbono. Chegando aqui na célula da bainha, o ácido orgânico é descarboxilado e volta a ser uma molécula de 3 carbono e libera um CO2. Libera o CO2 dentro das células da bainha do feixe, porque é aqui que se encontram os cloroplastos. Então, a Rubisco vai pegar esse CO2 e fazer o ciclo de Calvin normalmente, carboxilando, reduzindo e regenerando. Tá? Então, não tem ciclo de Calvin nas células do mesófilo. Só tem ciclo de Calvin na bainha do feixe, porque só tem Rubisco na bainha do feixe. Então, separação espacial, PEP-carboxilase no mesófilo, Rubisco na bainha do feixe. Eu vou mostrar esse ciclo mais para frente de novo. Vamos para a anatomia. Aqui em cima eu tenho uma gramínea C3 e embaixo eu tenho a cana, né, que é uma planta C4. Isso aí é um corte anatômico da folha. Lembra que a gente ficou discutindo, você pega a linha que ela fez aqui nessa figura, eles fizeram um corte nas folhas e cada linha daquela é um feixe vascular que está apresentado aqui. Para a gramínea C3 e para a cana C4 embaixo. Qual que é a diferença anatômica? É que as células que revestem a base na C4 são enormes, grandes, muito maiores do que as outras células do mesófilo. Isso é fácil de perceber. Então, aqui dentro eu tenho xilema e floema e ao redor a bainha do feixe. Na bainha do feixe, então, eu tenho rubisco, no mesófilo eu tenho PEP-carboxilase. Tá? Só que na planta C3, essa que está em cima, todos os cloroplastos que tem nessa folha tem rubisco e ciclo C3, ciclo de Calvin normalmente. A gramínea C3 não tem PEP-carboxilase. Ok? C4 tem PEP-carboxilase no mesófilo, rubisco na bainha do feixe. O sorgo também é uma planta C4, o milho, a cana, a tiririca, a planta da minha tiririca, que é uma praga da SC4, cresce para danar aqui no clima tropical igual ao nosso. Então, gente, anatomicamente, esse é o detalhe da planta C4 em relação ao posicionamento das células da bainha. Então, olha aqui, isso aqui é a mesma coisa. Vamos para essa figura aqui, que é a microscopia de luz. O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 figuras, A, B, C e D. Isso aqui, gente, é um corte igual àquele anterior. Aqui dá para ver um feixe vascular com as células da bainha do feixe, tá? Essas células aqui inferior, ó, camada da epiderme inferior, cá em cima, camada da epiderme superior. E dá para ver aqui outro vascular, o mel, células mesófilas, para uma planta de milho. Milho é C4. Então, o que eles fizeram? Nós vamos aplicar um corante que vai marcar a proteína da rubisco. Esse corante marcou de amarelo as enzimas rubisco. E aonde que ficou amarelo aqui? Nas células da bainha do feixe. Então, confirmou que não tem rubisco no mesófilo, na célula da planta C4. Não tem rubisco no mesófilo, só tem rubisco na bainha do feixe. Então, o ciclo CAN, o ciclo de Calvin, ocorre aqui na bainha do feixe.
Foi para o arroz, que é uma planta C3. Vamos marcar o corante, marcou a célula do mesófilo. Então, a rubisco espalhada no mesófilo. Planta C3, rubisco no mesófilo. Então, ciclo de Calvin no mesófilo. Planta C4, rubisco na bainha do feixe. Então, ciclo de Calvin na bainha do feixe. Aí foi para o milho de novo, planta C4, só que agora nós vamos marcar a PEP casa. Então, aplicou o corante específico para marcar a PEP. E ficou corado as células do mesófilo, ó. Não corou as bainhas do feixe. Aqui, ó, no feixe não ficou corado. Por quê? A PEP carboxilase não está na bainha do feixe, ela está no mesófilo. Ó, no mesófilo. Por causa da internet, você não está acompanhando, Alberlano? Ou é a voz? A voz que você não está ouvindo? Está falhando demais aí. Está pior do que lá em casa, essa internet aqui, eu nunca vi isso. Sim. Pessoal, o que a gente pode fazer é o seguinte. Se vocês quiserem, como a turma é menor, e tenho essas 14, 15, 16 pessoas que estão aí, né, seguindo a disciplina, o que eu posso fazer é gravar essas aulas e deixar disponível para vocês verem. E aí fica a cargo de cada um, quem quiser acompanhar a aula ao vivo ou não. Tá? É o máximo que eu posso fazer. E aí fica a cargo de cada um, com a sua consciência, assistir as aulas depois ou não. Porque quem depende disso aí é vocês, né? Eu faço a minha parte e vocês tentam fazer a de vocês, tá? Agora, se fosse uma turma grande, não ia dar para fazer isso, porque senão é aquilo que eu sempre falo para vocês, eu preciso saber quem está dando e quem não está, por causa da frequência. Eu não posso ficar lançando um aluno igual aqui, a gente tem 24 alunos, só tem acho que 16 acompanhando. Se eu lançar frequência para nego que nem está vindo na aula, isso pode dar problema para mim depois. Então, eu preciso de arrumar um jeito de dar frequência para quem está acompanhando a disciplina, até para me respaldar depois, na hora de reprovar essa pessoa que não está frequentando a aula, entendeu? Então, a gente tem que ter algum mecanismo para lançar frequência aí. Então, assim, eu vou tocar aqui o barco, quem quiser continuar aí, que a internet estiver melhor, continue. Quem tiver ruim demais, vai fazer suas coisas e depois... É igual aquela, cara, não vai ter como eu arrancar o couro de vocês nas provas, não vai, vocês já viram, e não é meu objetivo, né? De maneira alguma, não estou aqui para prejudicar a vida de ninguém. Então, assim, eu sei que quem está fazendo disciplina quer se livrar do trem, né, para passar para o próximo semestre, formar e ir embora trabalhar. E vai da consciência de cada um, né? A gente está com os pés e mão atados, não tem o que eu fazer. Então, fica combinado assim, quem tiver muito ruim aí, deixa o nome aí na frequência aí, no chat, mais pra frente. Deixa o nome aí, quem tiver aí, digita aí. E a gente tenta fazer alguma coisa aí pra gente ver essa questão da frequência. Mantenha-as no mesmo horário e quem conseguir acompanhar ao vivo, beleza. Eu vou tentar ver algum mecanismo para ver
O que hoje e ontem, sinceramente, não tá fora do normal, né? Tá ruim demais. Antes não é assim. Cara, ainda falta falar de plantas S4 e um pouquinho de sacarose. Não falta muito, não. Mas já foi aí, sei lá, uns 80%, já falta pouco. Agora, o problema é a gravação ficar ruim também, né? Isso que é o foda. Mas vamos lá, deixa eu tocar aqui, que senão vai demorar demais e fica uma aula muito grande, um arquivo muito grande. Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cloroplasto, aqui dá para vocês verem, um cloroplasto, é uma microscopia eletrônica. Essas partes pretas, gente, são grãos de amido, tá? Isso aí é o estroma do cloroplasto produzindo amido. Quem produz amido no estroma do cloroplasto? O ciclo de Calvin. É aquelas trioses que vão ser formadas. Fixação, redução, regeneração. E aquela sexta triose que eu falava que era o ganho. Triose com triose forma uma exose, que é uma glicose. Glicose com glicose com glicose, amido. Então, durante o cloroplasto, vai amido no estroma. Só que se eu tiver numa planta C4, aonde de Calvin? Na bainha do feixe vascular. É aqui que eu vou achar amido. Se eu tiver numa planta C3, que é o arroz, aonde que eu vou achar amido? Na célula mesófila. Então, isso é localização da bainha do feixe vascular. Aqui, ó, agora é o ciclo C4 na forma detalhada, né? Então, o que eu tenho aqui? Tem uns detalhezinhos aqui. A gente vê, ó. Isso aqui é a célula do mesófilo e depois a lainha do feixe vascular, a segunda aqui embaixo, tá? Nossa, do feixe vascular. Na célula do mesófilo vai estar quem? A PEP, a fosfenolpiruvato carboxilase, que vai fazer essa carboxilação. Chegar lá no estroma, vai chegar no citosol de uma célula do mesófilo, né? No citosol, não é cloroplasto. Aqui é célula da bainha do feixe, mas é um cloroplasto que vai ocorrer ciclo de Calvin. Aqui é a célula do mesófilo, uma célula qualquer, no citosol dela. O CO2 ele precisa ser transformado em HCO3. Quem faz isso é uma outra enzima chamada anidrase carbônica. Então, o que a PEP carboxilase usa não é CO2, é HCO3. Isso é diferença. CO2 é diferente de HCO3, tá? Então, a anidrase carbônica pega o HCO3 e insere no fosfenolpiruvato, que é uma molécula de 3 carbonos só, tá? E forma um ácido de 4 carbonos na carboxilação. Então, as células do mesófilo, no citosol, produzem esses ácidos de 4 carbonos, que pode ser malato, aspartato, né? Está aqui do lado. Esse ácido de 4 carbonos vai ser enviado para a célula da bainha do feixe para sofrer uma descarboxilação, liberar o CO2. Esse CO2, por difusão, vai entrar no cloroplasto da bainha do feixe e ser usado na carboxilação, produção de carboidrato e amido. O carbono, o ácido carbono de 3 aqui, ó, carbono, ele volta para o mesófilo para passar pelo mesmo ciclo novamente. Então, isso aqui explica o tal do mecanismo concentrador de CO2. Por que na C4 não tem fotorrespiração? Porque ela consegue concentrar o CO2 na célula da bainha, aonde a rubisco está, e desta forma evita que o oxigênio esteja disponível. Então, concentra-se o CO2 e evita-se a presença do oxigênio. Por isso, a C4 não faz fotorrespiração. Então, o milho, o sorgo, a cana não faz fotorrespiração. Por isso que são plantas de clima tropical que respondem muito bem às nossas condições de sol, né, de água, de temperatura.
elas são perfeitas para os nossos climas tropicais. Tá? Beleza. Porque elas têm alto fotoperíodo. A questão do fotoperíodo é porque, se você está aqui em Roraima, que tem praticamente 12 horas de luz, essa planta tem mais horas de luz para fazer fotossíntese. Essa luz a gente vai estudar já já, Alberlan, por que essa planta C4 ela poder produzir muito, tá? E nós vamos ver por que a temperatura não prejudica a planta C4. Né? Eu já falei que a planta C3 faz fotorrespiração, a temperatura afeta a difusão do CO2. Mas a planta C4, como ela concentra o CO2 na bainha do feixe, não tem por que o aumento da temperatura aumentar a fotorrespiração aqui. Ela não faz fotorrespiração. O risco está isolada do oxigênio. O oxigênio não está próximo. Pode ter o que for, que não vai ter para ser. Ela concentra o CO2 na célula da bainha, aonde a rubisco está esperando esse CO2 e evita que o oxigênio chegue aqui. Então, a soja SC3 faz fotorrespiração, não faz. Pode dar pouco milho, não faz fotorrespiração. Aí, repetir. Então, gente, aqui é uma outra figura que vai mostrar um outro detalhe, que é o consumo de ATP. E essa figura mostra a ação da anidrase carbônica. Ela pega o CO2 e transforma ele em HCO3. A PEP carboxilase em HCO3 no PEP. E toma 3 carbonos, 4 carbonos. Esse oxalacetato é transformado em malato na célula do mesófilo, né? E manda esse malato lá para a célula da do feixe, aonde a rubisco está esperando a descarboxilação do malato e a concentração do CO2. Então, o mecanismo concentrador de CO2 das plantas C4. Concentra o CO2 na bainha do feixe, aonde a rubisco está esperando por ele, para fazer a carboxilação e rodar o ciclo de cálculo normalmente. O piruvato volta para a célula do mesófilo e gasta ATP para formar o fosfenolpiruvato e gasta mais um ATP e um ATP para essa enzima aqui, ó, adenilato-cinase, transformar esses dois em 2 moléculas de ADP. Por quê? É mais viável para a célula trabalhar com 2 ADPs do que com esse AMP. Tá? Então, o que eu vou falar de consumo de ATP aqui? Eu vou mostrar para vocês que o ciclo de Calvin ele gasta 3 ATPs para cada NADPH, para cada CO2 que ele fixa. Né? Então, eu vou voltar lá atrás, onde eu mostrava que uma planta C3, o ciclo de Calvin, gasta 3 ATPs e 2 NADPH por CO2 fixado. Deixa eu voltar cá atrás para a gente fazer esse cálculo aqui. Tem que gasta mais luz para fixar 2 para C3. Vou voltar lá no começo da aula para a gente ver isso. Tá? Essa aqui. Vamos fazer conta aqui, ó. Durante essas reações aqui, foram consumidos 6 ATPs aqui na redução e mais 3 ATPs aqui na regeneração, que totalizam 9 ATPs.
Mas foram utilizados 3 moléculas de CO2. Então, 6 ATP mais 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3, ou seja, 3 ATPs para cada CO2 fixado. Agora o NH, 6 NADPHs para cada 3 CO2 que entraram. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, são gastos 2 NADPH para cada CO2 fixado. Então, 3 ATPs e 2 NADPH são gastos para cada CO2 que é fixado pelo ciclo de Calvin. Então, se eu falo a planta C4, ela possui o ciclo de Calvin lá na bainha do feixe vascular, eu posso dizer que aqui tem um consumo no ciclo de Calvin de 3 ATPs e 2 NADPHs, tá? Então, só o ciclo de Calvin consome 3 ATPs e 2 NADPH. Mas, se eu adicionar o consumo de mais 2 ATPs aqui, ó, eu chego a 3 ATPs mais 2 dá 5. 5 ATPs, o NADPH não muda, porque consome um aqui e produz um aqui, ó. Então, o NADPH só vai contabilizar os 2 do ciclo de Calvin. Então, uma planta C4 gasta 5 ATPs e 2 NADPHs para cada CO2 que ela fixa, comparado com a planta C3. A C3 não tem metabolismo C4, então ela só gasta 3 ATPs mesmo. Então, o que isso significa? Que é em decorrência dessa maior demanda energética, a planta C4, ao realizar a fotossíntese sob condições que inibem a fotorrespiração, qual condição que vai inibir a fotorrespiração? Quando eu tiver muito CO2 e baixo oxigênio. Então, se eu colocar uma planta C4 numa situação com alto CO2 e baixo oxigênio, e colocar uma C3 nessa condição de alto CO2 e baixo oxigênio, a C3 não vai fazer fotorrespiração. Alto CO2 e baixo oxigênio, eu favoreço a C3 carbono. Mas eu acabei de falar que a C4 não faz fotorrespiração. Então não tem problema, né, para criar esse CO2. Se é muito, se é pouco, o que tem no ambiente já é suficiente para saturar ela. Então, se eu coloco uma C3 e uma C4 numa condição que tem alto CO2 e baixo oxigênio, só isso daí ia padar a luz precisa dar tantos ATPs para fixar CO2. Então, se eu coloco a mesma luz para as duas e muito CO2 e baixo oxigênio, a C3 vai produzir mais que a C4. Mas, como nas nossas condições, ou aqui na situação que ele colocou, muito CO2, baixo oxigênio, para a C4 produzir mais que a C3, ela vai precisar de mais luz. Então, essa maior demanda energética da C4 faz com que ela precise de maior quantidade de luz. Por isso que a C4 se dá bem no clima tropical. Tem luz suficiente sobrando aqui na nossa situação. Então, eu boto o milho aqui. Tem luz suficiente. Fotoperíodo 12 horas. Tem água, nutriente. Ela não tem problema com aquecimento, não faz isso sobrando, ela produz muito. Agora, se eu levo essa C4 para uma região temperada, que o fotoperíodo for menor, né? A temperatura não tem problema ser menor porque não vai afetar. A C3, lá no clima temperado, pode produzir até mais que a C4. Porque se a temperatura for mais amena, a C3 não vai fotorrespirar tanto. E se a C4 não tem a luz disponível para fazer essa vantagem aí em relação aos 5 ATPs que ela gasta, ela pode perder para C3. Então vai depender da condição local para você dizer qual vai produzir mais que a outra. Tá? Claro que mudar CO2 na atmosfera não tem como fazer se não for de forma artificial no laboratório. Né? Então, em condições normais, o requerimento quântico, né, a quantidade de luz que da C3, que a C3 precisa, é afetado por fatores que afetam o balanço entre fotossíntese e fotorrespiração, como a temperatura.
Ou seja, a temperatura influencia no balanço da fotossíntese e fotorrespiração da fonte C3. Por quê? Aumentou a temperatura, afeta a difusão dos gases, aquela história que a gente falou. Prejudica mais o CO2, favorece a fotorrespiração. A C4 não, se aumentar a temperatura, não tem problema, porque ela não tem problema com o oxigênio. Tá? E aí, a gente passa adiante que o ciclo C4 reduz a fotorrespiração e a perda de água em climas quentes e secos, ou seja, torna a planta C4 mais eficiente no uso da água. Tá? Então, quais as duas características que fazem com que a C4 supere os efeitos deletérios das altas temperaturas? É um resumo do que eu já falei. O que a C4 tem que ela supera o problema das altas temperaturas? Primeiro, a PEP carboxilase, ela não usa CO2, ela usa HCO3. Claro que o HCO3 depende do CO2, tá? Mas ela não usa o CO2, ela usa o... Então, aquela questão da difusão de gás, o risco reagir com o oxigênio ao CO2, a PEP carboxilase não tem isso. Ela usa indiretamente o CO2. Seria mais ou menos isso. Ela usa indiretamente o CO2. Então, não adianta a gente falar de CO2 para a planta C4, a gente tem que falar de HCO3. O oxigênio não compete na reação, pois o substrato é o HCO3, né? Apesar do HCO3 indiretamente vem do CO2. A alta atividade da PEP reduz a abertura estomática e assim conserva a água enquanto fixa CO2 em velocidade igual ou maior do que a C3. Como assim? Pensa comigo. A concentração de CO2 na atmosfera já é suficiente para a PEP carboxilase trabalhar na máxima atividade dela. O que tem na atmosfera passa pelo estômago por difusão, chega no mesófago e já é suficiente para a PEP trabalhar em alta atividade. Então, a planta C4 não precisa ficar com o estômago aberto muito por CO2, ao contrário da C3. A C3 tem que ficar muito tempo com o estômago aberto para absorver CO2 para rubisco. A C4 não. Como a concentração que está no ambiente já é suficiente para ela, ela pode se dar o luxo de fechar o estômago enquanto a C3 está aberta. Se a C4 fecha o estômago, ela economiza água. Então, ela torna-se mais eficiente na fixação de CO2, porque ela consome menos água do que a C3. Isso é fator importantíssimo, quantidade de água consumida. Outra, supressão da fotorrespiração resultante da concentração de CO2 nas células da bainha do feixe vascular. Como o mecanismo concentra o CO2 lá na bainha, reduz a chance do oxigênio chegar lá aonde a rubisco está. É como se eu colocasse uma beira ao oxigênio, dificultando. A rubisco está lá na célula da bainha, escondida, para o oxigênio não achar ela. Isso aí reduz totalmente a fotorrespiração. Então, pode aumentar a temperatura, pode afetar a difusão dos gases, que não vai ter problema com fotorrespiração. Por isso que a C4 vai fotossintetizar mais eficientemente em temperaturas altas, comparado com as plantas C3. E justifica a presença da C4 em ambientes mais quentes, né, mais secos, comparado com a C3. Então, a C3 é mais suscetível, né, comparado com a C4. Vamos lá, planta CAN. Metabolismo ácido das crasuláceas. Numerosas famílias de angiosperma, entre os cactos, que todo mundo conhece, abacaxi, baunilha, algumas orquídeas, tem umas aí que a gente não vê. Destaque: melhora a eficiência dos água, vantagem competitiva em ambientes secos,
folhas carnosas, vacúolos grandes, típicos. A planta C4 aqui é fácil também entender. Primeira coisa, pensa nos cactos. Vivem em ambiente deserto, falta de água. Então essa planta ela tem que ser extremamente eficiente no uso da água para poder sobreviver ali. Como que ela vai fazer isso? Eita, a bateria não está carregando. Vamos deixar na mão. Eu vou deixar minimizado aqui só um tempinho para ver se a bateria aqui não vai parar de carregar, senão eu vou... Esse troço vai desligar aqui no meio da aula. Não é que é resistente. O que acontece? Tudo é fisiologia de estômago. Tá? O que a planta can vai fazer? Durante o dia, essa parte da direita aqui, ó, ela está com o estômago dela fechado. Não entra, ó, para pegar o quê? Parou? Não, está com o símbolozinho aqui ainda. Está carregando. Vou ampliar aqui. Aqui à direita estão fechados durante o dia. Então, o que essa planta faz? Ela não transpira de dia, ela não faz troca gasosa de dia, nenhuma. Não tem troca gasosa. Mas a fotossíntese dela ocorre de dia, gente. Planta can não faz fotossíntese à noite. O que ela faz à noite? Ela abre o estômago dela. O CO2 não se move por difusão. O CO2 abriu o estômago, ele sai da onde tem muito e vai para onde tem pouco. Difusão. Entrou na célula do mesófilo, a anidrase carbônica transforma ele em HCO3. Aí, a pepcarboxilase insere ele no PEP, forma o ácido de carbono, a mesma coisa que lá no milho. Transforma em malato na forma de ácido málico, acidificando o vacúolo durante a noite. Então, qual que é o caminho do CO2 numa planta C4? É estômago, mesófilo, vacúolo. Estômago, mesófilo, vacúolo. Ela fica acumulando carbono no vacúolo a noite inteira. Ela vai acumulando no vacúolo. Ela está acumulando carbono a noite inteira fazendo isso. Mas da onde que sai o PEP para inserir o HCO3 nele? Este cloroplasto que está mostrando aqui, ele trabalhou durante o dia fazendo fotossíntese. E a fotossíntese, lembra lá que ela faz carboxilação, redução, regeneração. E algumas trioses são desviadas para formar amido. Então o cloroplasto durante o dia ficou produzindo amido. Quando chega à noite, ela degrada esse amido e esses carbonos do amido vão se unir ao CO3 e vai tudo para o vacúolo. Então, sai do cloroplasto, junta com o CO2 que entrou e vai para o vacúolo, acumular ácido málico. Então, a planta can fica fazendo isso de dia. O que acontece? De noite, a temperatura é amena, a transpiração, ela não perde água quase nenhum dia, muito pouco. Temperatura fresca. Ela é totalmente eficiente. Quando chega de dia, ela fecha o estômago, não transpira, não entra CO2, nada. Ela vai trabalhar com o que ela acumulou à noite no vacúolo. Ela pega esse ácido málico e vai encaminhar esses carbonos para o cloroplasto. Ela vai concentrar o CO2, por isso que também é um mecanismo concentrador de CO2. Ela vai concentrar o CO2 lá no cloroplasto, aonde a rubisco está esperando. Só que aqui não tem célula da bainha, nada daquilo não, tá? A separação aqui é temporal. PEP carboxilase trabalha de noite, rubisco sempre. Nunca uma rubisco vai trabalhar de noite, é sempre de dia, não importa a planta.
Então, rubisco de dia, PEP à noite, separação temporal das carboxiladas. Tá? Então, esse ácido málico vai ser encaminhado para o cloroplasto, forma amido, o CO2 entra no ciclo de Calvin, que também forma amido, e isso se resume à ação do ciclo das plantas CAN. Por isso que elas consomem menos água do que a planta C4 e do que a planta, porque ela abre o estômago dela à noite, perde muito pouco água por transpiração, pessoal. Ficou claro isso daí? Aqui, no começo da disciplina, que era em relação à razão de transpiração, ó. Quantidade de água perdida por grama de CO2 fixado. A planta CAN perde de 50 a 100 gramas de água para um CO2. De 50 a 300. C3, 400 a 500. Então, a C3 é a menos eficiente e a CAN é a mais eficiente no uso da água. Isso aqui são alguns exemplos de plantas C4. E eu tinha de azul aqui, ó, nas monocotiledôneas, a tiririca, o rabo de burro, capim poloniano, a cana, tem o sorgo, tem o milho. Nas dico, tem o carrapichinho, o caruru, o amarantos. Assim, as plantas C3, gente, são a grande maioria, tá? A C4 são a minoria. São bem poucas plantas caracterizadas como planta C4, tá? A maioria são plantas C3. E aí a síntese de amido e sacarose. Primeira coisa, a sacarose é o principal açúcar translocado pelos vegetais. O principal, mas não é o açúcar, não. A gente sabe agora de onde vem a sacarose. Você pensa no ciclo de Calvin, produzindo as trioses, essas trioses se unem e formam uma glicose transforma em frutose, aí eu junto a frutose com a glicose, eu tenho a sacarose, coloco no feno, e sacarose para a raiz, para a folhinha nova que está crescendo, para os frutos, para qualquer lugar. Agora, o amido ele é produzido no estroma do cloroplasto. E a sacarose ela é produzida no citosol. Tá? Então tem uma figura aqui que vai mostrar isso aí direitinho. O amido é a reserva estável, insolúvel de carboidrato presente nos vegetais. Os dois são sintetizados a partir de triose e fosfato, gerados no ciclo de Calvin. Então aqui a gente mostrava lá no começo aquele desvio de triose do ciclo de Calvin para formar sacarose e amido. Tá? Então vamos só ver algumas características aqui. Com esta figura aí, a gente tem aqui em cima um cloroplasto. Nele eu tenho o ciclo de Calvin produzindo as trioses. Dentro do cloroplasto, eu vou ter etapas de carboxilação, redução, regeneração, produção das trioses. E aí, o que acontece com a triose dentro do estroma do cloroplasto? Essas trioses vão passar por uma série de reações que vão culminar na formação. Olha o que está sendo usado para formar amido. Glicose e fosfato. Glicose fosforilada. Glicose produzindo amido. Então, o ciclo de Calvin produz trioses para produzir amido dentro do estroma do cloroplasto. Mas, em contrapartida, existe um transportador na membrana do cloroplasto que joga triose para o citosol e absorve fósforo para dentro do cloroplasto. Porque o que eu mais tenho aqui é carboidrato fosfatado. Ó, fosfato, glicose, fosfato,
Então, eu preciso de fósforo dentro do cloroplasto. Então, as trioses vão ser usadas para produzir o amido no cloroplasto e vão ser enviadas para o citosol para fazer todas essas reações que estão aqui para produzir sacarose. Olha o que é o final desse ciclo aqui. Como é que forma essa sacarose? Glicose que reage com frutose. Ó. Frutose com glicose para formar sacarose. Essa sacarose do citosol, imagina que está lá na folha. Está no citosol. Se for planta, uma planta C3, imagina uma célula do mesófilo, na planta C3, lá na folha, essa sacarose do citosol, ela vai ter que se mover até aquela nervura mais fininha na folha e entrar dentro do floema, para poder sair da folha, né? Ser translocada da folha para os tecidos que são necessários. Eu vou passar essa parte aqui de estrutura de amido, porque a gente já viu isso aqui na bioquímica, né? As cadeias, né? Amilose, amilopectina, as ramificações, etc, etc, ligações alfa 1,6, a gente já viu isso tudo. Ó, deixa eu ir aqui para coisas mais... Olha essa figura aqui, ó. É um cloroplasto também, mostrando as pilhas de tilacoide, o estroma e o que tem grandão aqui dentro do cloroplasto? Um grão de amido. É glicose aqui, ó. Uma folha de fumar. Célula mesmo da planta C3. Ou seja, planta C3, a rubisco está no mesófilo. Planta C4, a rubisco está na bainha do feixe. Como o fumo é C3, a rubisco e o ciclo de Calvi estão na célula do mesófilo. Então esse grão de amido está aqui, ó. Bacana demais a figura. E aí, a gente fecha com isso aqui, ó. Essa é a última figura. Só para vocês pensarem. Essa situação aqui é o dia e a da direita é a noite. Então, o que a gente tem aqui? Durante o dia, o CO2 está chegando no cloroplasto, ele está sendo utilizado no ciclo de Calvin para produzir trioses. Essas trioses são encaminhadas para a síntese de amido ou são enviadas para o citosol em troca de fósforo para produzir sacarose no citosol. Durante o dia. Vão para a noite. Durante a noite, o que tem? Aquele amido que foi produzido durante o dia, ele vai ser quebrado em glicose e maltose. O que é maltose? São duas glicoses, gente. Então, a maltose nada mais é que um disacarídeo. São duas glicoses, que depois vai ser quebrado de novo em glicose. Afinal, o amido é glicose, então a quebra dele primeiro vai formar glicose. Então, por isso que tem um reservatório de hexatadas aqui, ó, à noite. Essas hexoses são transformadas em sacarose. Para onde que vai essa sacarose? À noite, para o floema. Para onde vai a sacarose de dia? Para o floema. Então, meus amigos, o floema recebe sacarose de noite. Mas esse amido que está sendo quebrado de noite tem que ser produzido durante o dia. Então eu preciso de uma fotossíntese boa durante o dia, fixar muito CO2 para produzir bastante amido, para dar conta de botar sacarose no floema de noite. Por que eu preciso de sacarose no floema de noite? Porque essa sacarose vai ser enviada para o crescimento do vegetal. O que eu tenho de crescimento? Processo respiratório. A respiração que a gente viu lá. Via glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia de transporte elétrico. Precisa consumir, precisa gastar carbono. Então a respiração funciona 24 horas. Então a planta tem que mandar carbono para as mitocôndrias 24 horas por dia. O floema tem que drenar a sacarose
24 horas por dia para dar conta do processo respiratório. Imagina uma célula da raiz, mitocôndria, caroça, via floema, de dia e de noite. Raiz não faz fotossíntese, então raiz tem que receber açúcar durante 24 horas via floema. Por isso que se de dia não faz fotossíntese bem, não acumula. A planta tem que fazer uma boa fotossíntese de dia restar para acumular antiamido, para dar conta de noite, porque de noite a planta não vai estar fixando carbono. A única forma de atender a respiração noturna é com o amido que ela acumulou durante o dia. Se a minha planta faltou água, faltou nutriente, fechou o estômago de dia e não faz fotossíntese, ela não acumula amido. O que ela vai transformar? E aí tem um dilema, que a planta ela faz. Existe um termo que se chama fotossíntese bruta e fotossíntese líquida. A fotossíntese é o que a resgasta. Vamos dizer que ela acumula 100 moléculas de glicose, mas a respiração consome as 100 moléculas de noite. O que vai crescer? Isso atrapalha no desenvolvimento. Como é que eu vou? Não vai sobrar nada para mandar para o fruto, para a semente, para a raiz, para a folha que está crescendo. Se ela fixar o mesmo que a raiz, que a respiração consome, a planta não cresce. E se ela começar a não fixar carbono, a respiração não para, a planta vai se definhar e vai morrer. A planta tem que fixar mais do que a respiração consome. A respiração não para. Tem que ficar mandando carbono para a respiração. Mas depende do que a fotossíntese produziu de dia. Ela tem que fotossintetizar bem. Por isso que planta sem água não cresce, né? Tem N fatores envolvidos com o não crescimento. Mas um deles é esse aí. Faz mal. Então, assim, a outra parte do flow é transportar sacarose para acumular reserva, ó. Acumular reserva. Isso aqui é crescimento, ó. Grão, fruto, tubérculo, folha nova. Então a planta vai mandar sacarose para respiração de manutenção e para o crescimento. Por isso que vai ter falha de grão, falha de enchimento de grão. Né? Às vezes falta água. Na época do enchimento de grão do milho ou da soja, né? Vai ter grão xoxo, vagens vazias. Porque não teve açúcar ou não teve da vagem ou da espiga. Então são coisas que vocês vão pensando agora nesses fatores. A gente vai falar de uma aula de floema ainda, falar muito de sacarose ainda. Mas aqui é só um resuminho para vocês verem como que a coisa acontece. Né? Bem dá, né? Vou fazer no dia, vai acontecer de noite, vai ser para manter o floema com sacarose, para atender a respiração à noite e o acúmulo de reserva dos grãos, semente, fruto e por aí vai. Se a planta não fotosintetizar bem de dia, à noite ela é prejudicada na translocação de carboidrato, porque ela não vai ter o que translocar. Então é como se passasse uma noite inteira e ela não rendeu nada, não acumulou nada, não cresceu nada, não adiantou nada. Aí você imagina isso, um dia após o outro acontecendo a mesma coisa. A planta não cresce, não produz, não vai para frente. Por isso que assim, essa disciplina ela é essencial para a gente entender como que a planta desenvolve. Para depois você pensar no manejo da adubação, manejo do solo, manejo de inseto, de praga, né? De água, tudo. Primeiro você tem que... Por isso que fisiologia vegetal ela ensina como a planta desenvolve. Para saber como né? Luz, água, CO2, nutriente. Basicamente assim. Beleza, gente? Vou parar de gravar aqui então para diminuir o volume. Todo mundo botou